Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Imaculada Cast. Hoje nós trazemos mais um episódio para você. E olha, logo nesse início eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal da Rede Imaculada de Comunicação. Ative o sininho, curta, compartilhe, que é muito conteúdo bom que leva a palavra de Deus a tantos lugares. E hoje nós temos uma participação muito especial. Olha, nos últimos 4 anos, quando a gente fala em comunicação na igreja, a gente lembra de Dom Mol. Dom Joaquim Giovanni Mol, ele é bispo auxiliar de Belo Horizonte, em Minas Gerais, atual presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB. Dom Mol, seja muito bem-vindo no nosso Imaculada Cast. E, Angélica, uma alegria muito grande estar aqui. De um modo muito especial, quero saudar a Rede Imaculada, que tem uma presença de comunicação muito importante em todo o Brasil, porque vocês se expandem, né, pela tecnologia. E agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito em termos de comunicação de qualidade. Sabe, Dom Mol, a gente está na edição número 60 da Assembleia Geral. A Milícia da Imaculada está fazendo a cobertura jornalística há quase 30 anos, então quase metade, desde Itaici. Sim. Então, não sei se o senhor já era bispo há 30 anos atrás, né? Olha só, que maravilha. E eu queria começar falando, Dom Mol, eu quero até falar para o senhor que eu cubro as assembleias desde 2013. Em 2014 eu comecei a conhecer um pouco o senhor. Foi quando eu criei uma admiração muito grande pelo seu trabalho, por causa daquela publicação sobre as eleições, é uma cartilha do Cefep, Sim. Dom Helder Câmara, onde havia ali uma cartilha para ensinar. Então eu comecei a me interessar muito pelo trabalho do senhor. Dom Mol é professor também, né, Dom Mol? Sim, Fala um pouquinho sim. sobre quem é Dom Mol. Então, eu sou mineiro, mas tenho atuado assim num setor que abarca, né, de certa forma, todo o Brasil, através da igreja, do setor eclesial, e me dedico muito, né, àquilo que faço com muita paixão. Eu costumo dizer que a minha primeira vocação é a de ser catequista. Ser catequista é ser comunicador, anunciador, né, do Evangelho de Jesus. Depois me tornei padre, bispo, né, professor. Tive a alegria de trabalhar, né, mais de 30 anos numa universidade e ali ter contato com diversos cursos, diversas áreas do conhecimento. E sou bispo há 17 anos em Belo Horizonte, né, na Igreja Particular de Belo Horizonte. E nos últimos 3 quadriênios eu tenho participado também do CONCEP, do Conselho Permanente, colaborando ali bem próximo da CNBB. E ultimamente, nos últimos 4 anos, no setor de comunicação, né, na Comissão Episcopal para a Comunicação Social da CNBB. Eu gosto muito de servir, de trabalhar, né, no campo da comunicação, porque tem pessoas boas assim como vocês. Você, né, que está sendo vista, mas também aqueles que estão colaborando para que esse momento aconteça. Precisa de uma equipe bem grande. E assim, tem gente que acha que bispo é para mudar padre de lugar e para fazer crisma. Se você é uma dessas pessoas que pensa isso, agora vai cair esse estereótipo, essa concepção que você tem. Porque os bispos são muito atuantes, né? Dom Mol é um bispo muito atuante. Então, eu sempre falei isso para os meus colegas de trabalho, quero externar aqui nesse podcast que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do senhor. Eu, enquanto Signes Brasil também, e Rede Imaculada de Comunicação, eu sou testemunha do quanto, nesses últimos 4 anos, a comunicação no Brasil ela ganhou um fôlego, ela conseguiu se articular, né? A gente conseguiu caminhar juntos. Mas vamos falar um pouco sobre comunicação, Dom Mol? Uma vez eu conversando com o senhor disse, Deus é comunicação. Essa frase ficou na minha cabeça, sabe? E a gente estava falando que a comunicação é tão importante, né? A gente tem o decreto intermirífica no Concílio Vaticano II e até mesmo antes do Concílio Vaticano, a gente já tinha documentos aí que tratavam sobre a comunicação. E a gente tem vários documentos também que tratam da comunicação na igreja, é porque ela é muito importante, né? É porque é muito importante. Eu gosto muito de partir quando reflito sobre comunicação, desse aspecto. Deus é comunicação. Imagina se Deus fosse um silêncio absoluto, sem comunicação. Imagina se Deus fosse a eterna solidão, sem comunicação, sem relações, né? Nós não saberíamos que Ele é Deus, né? E nem Ele se revelaria a nós. Então Deus é pura comunicação. Há uma reflexão muito interessante de uma tradição judaica que eu gosto muito e que expressa muito bem o que é Deus, quem é Deus e o que nós somos para Ele.
diz que Deus é uma expressão usada por esse grupo, né? Diz que Deus é um zinzum. O que é o zinzum? Zinzum é um movimento, segundo esta tradição judaica, parecido com o movimento da contração da mulher quando ela está dando à luz. Ou seja, dizer que Deus, ou falar do zinzum de Deus, é dizer que Deus se encolhe num canto para dar espaço para caber a todos nós. E aí começa todo o processo de comunicação de Deus. Ele abre o espaço, a comunicação é uma abertura de espaço. E é por isso que a comunicação ganha um valor muito especial no processo de evangelização. Porque a evangelização significa também apresentar um Deus que se encolhe para abrir espaço para toda e qualquer pessoa. Por amor. Por amor. E é isso que Jesus, o Filho amado de Deus, revela para todos nós. Por amor, ele encolheu-se numa cruz e assim abraça a toda a humanidade. Então, a comunicação, antes de ser tecnologia, possibilidades da evolução, da tecnologia da informação, antes de ser tudo isso, que é necessário, que é muito importante e que, aliás, meu Deus, como isso evolui, não é? De ano para ano, os equipamentos se tornam obsoletos, nós precisamos encontrar outros mais interessantes. Ótimo, aplauso, né, para tudo isso. Contudo, a comunicação significa, em primeiro lugar, estabelecer esse encontro, né? E a comunicação, ela se dá por algo que é muito interessante e que às vezes a gente não percebe, por tentativa. E a gente não pode desistir nas tentativas de achar a melhor forma de fazer a comunicação e de alcançar melhor as pessoas. A igreja valoriza a comunicação, mas ainda não suficientemente. A igreja está presente no mundo da comunicação, mas ainda não suficientemente. A igreja já tem uma certa liberdade, um certo jeito para comunicar-se no esforço de comunicação melhor, mas ainda não suficientemente. É para dizer que no campo de comunicação nós estamos sempre um passo atrás, convidados a dar o passo à frente, adiante. E a igreja vai aprendendo. Pensa hoje nas redes sociais, não é? Então, a comunicação é algo estratégico. Não é uma coisa a mais. Então vamos colocar a comunicação. Não vamos colocar a comunicação, por favor. A comunicação precisa andar por andar do edifício eclesial, não é? A comunicação precisa atravessar todas as dimensões do trabalho da evangelização. Então, a comunicação, ela produz isso, esse efeito, né, essa capacidade de estar em todos os lugares. Por isso, parabéns para vocês que trabalham com comunicação. Viu? É muito bom. Só quem trabalha sabe o quanto, às vezes, é sofrido e também o quanto é satisfatório quando a gente vê um trabalho bem feito. Porque, Dom Mal, a comunicação, ao mesmo tempo que ela é simples, ela também é bastante complexa, né? Haja vista aí, quando a comunicação ela começa a ganhar aí, aspectos que não são tão bons e acaba se tornando nociva, que é o caso das fake news, né? Sim. E a gente, né, a gente fala que a gente leva a boa notícia do Evangelho, então a gente sempre está pautado na verdade, porque Deus é pura comunicação e Deus é a verdade. Então há muita coisa nociva também, né, no campo da comunicação. A igreja também combate essas... Mas sabe, Angélica, eu costumo dizer assim, olha, não é a comunicação que se torna nociva. Nocivas são as pessoas que fazem uso da comunicação, eu diria assim, para destruir, para difamar pessoas, para construir mentiras com um certo objetivo. Porque fake news não é uma mentira qualquer, uma mentirinha que se diz sobre uma pessoa, uma instituição, etc. Fake news é algo pensado, planejado por pessoas que têm prazer, alegria em destruir o outro. Então, toda pessoa que pratica fake news é perversa. Ela é má. E é ela ou elas, essas pessoas, que fazem da comunicação, que utilizam a comunicação com todo o potencial que ela tem para colocar em prática o seu plano terrível,
de destruir, difamar, enfim, de ganhar notoriedade, de se tornar uma celebridade às avessas, né? É uma celebridade do mal. Então, tá vendo? Assim como a comunicação, é também a cultura. Hoje é muito comum a gente escutar a expressão cultura de morte. Olha, se é cultura, não pode ser de morte, porque cultura é sempre uma coisa boa. Eu costumo dizer, não tem uma comunicação de morte. Não tem. Se é de morte, comunicação não é. A comunicação, portanto, é sempre algo muito importante, porque a comunicação está em nós. Está em nós, mais ou menos, mas está em todos nós. Portanto, ela é sempre algo muito bom. Agora, ela é atrapalhada, prejudicada, destruída, desvirtuada por pessoas perversas, mas que querem, ao invés de construir a paz, a justiça, um mundo de dignidade para todas as pessoas, querem destruir tudo isso. Então, eu sempre ressalvo, a comunicação é sempre muito, muito importante e não pode ser usada por essas pessoas para estas finalidades. Quando a gente ouve o senhor falar, a gente percebe o quanto o senhor é apaixonado pela comunicação, pela boa comunicação. Fala para a gente um pouquinho sobre a sua experiência à frente da Comissão Episcopal nesses 4 anos. Então, eu vou dizer uma coisa para todos vocês aqui da Rede Imaculada. Vocês agora, porque o nome Rede veio mais tardiamente, era a milícia, né? A gente continua sendo a milícia e a rede pertence à milícia. Porque a rede dá uma ideia exatamente de comunicação, Sim. né? Então, eu confesso a vocês, olha, eu não tenho grande formação no campo da comunicação. Eu só faço esforço para retirar, não é, de mim mesmo aquilo que Deus colocou, que é um empenho em fazer uma boa comunicação. Então, nesses 4 anos, à frente da Comissão Episcopal para a Comunicação Social da CNBB, assessoria de comunicação da CNBB. Pela primeira vez, em todas essas décadas da CNBB, nós conseguimos construir o primeiro plano estratégico de comunicação, para que a comunicação não seja identificada apenas como os instrumentos, as ferramentas, etc., mas a comunicação ela precisa ser e ganhar o status de estratégico. Então fizemos para todas as possibilidades de comunicação. E agora a próxima comissão, né, estamos em processo de eleição na CNBB, deverá enfrentar o desafio de fazer o segundo plano estratégico de comunicação para o próximo quadriênio. Além disso, nós tivemos uma coisa muito importante, para mim conta muito, que foi uma parceria muito interessante com a Signes Brasil. Desculpem, mas a Signes Brasil é uma associação da comunicação. A Signes Brasil reúne as TVs, as rádios, não é? Então, é a mídia ou a comunicação off. E a ON, que é exatamente as redes sociais, mas aí entram também outros aspectos formativos, por exemplo, a educomunicação, por exemplo, além da internet, entram também os impressos. Então nós temos uma parceria muito bacana, somos quase que um corpo só, a comunicação da CNBB e a Signes Brasil. E assim por diante, estamos firmes, preparando a 13ª edição do Mutirão de Comunicação, nível nacional. Vai ser em João Pessoa, em julho deste ano. As inscrições estão abertas. Por favor, se inscrevam. Vamos lá em João Pessoa, não é? Vai ser híbrido, você poderá também ficar onde você está, mas quem sabe você anima a ir lá. Então, e assim vamos seguindo, com muitos eventos construtivos da boa comunicação. E nós temos aí o lançamento previsto do novo diretório da comunicação. Então, deixei por último esse, porque, Angélica, esse é muito importante. Então, a CNBB assumiu o desafio, alguns anos atrás, de elaborar o diretório de comunicação. Ficou excelente. O que é um diretório de comunicação? Ou seja, é tudo aquilo que é necessário para dar rumo, direção, não é, para um processo de comunicação.
Então, ali tem todos os princípios. O que é a comunicação, a ligação da comunicação com a teologia, os princípios éticos, enfim, tudo a organização da comunicação. Acontece que o Papa Francisco assumiu, né, a direção da igreja, digamos assim, né, em 2013. E já no ano de 2013 ele lançou a sua primeira mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, que é lançado sempre pelos papas desde o Concílio Vaticano II, mas foi a primeira do Papa Francisco. E a partir dali o Papa Francisco fala de comunicação toda hora. Não é só na mensagem, ele fala de comunicação em eventos, em reuniões, em homilias, e chamando atenção para aquilo que está ruim, estimulando aquilo que está bom. Todo dia tem um Twitter. Todo dia tem um Twitter, é um homem de comunicação. Ele é extremamente competente na comunicação corporal, gestual, das palavras, dos olhares. Quando ele está em silêncio, é uma força enorme de comunicação, os silêncios do Papa Francisco, os seus olhares profundos, sabe? Nos olhos das pessoas, na multidão, na situação. Lembra na pandemia ele subindo ali em frente à Basílica, com chuva, completamente só. Lindo demais. E ao mesmo tempo cercado de milhões, talvez bilhões de pessoas acompanhando aquele gesto. Comunicação pura, isso até arrepia, uma coisa fabulosa. Então, o Papa Francisco tem um magistério sobre comunicação. Inclusive, vamos agora publicar e vamos já lançar, na mesma semana do que o novo diretório, um livro com todas as mensagens dele, são 10 mensagens e 10 comentários, muito interessantes. Os 10 anos de pontificado. 10 anos de pontificado. Então, aí o que eu quero retomar do diretório? É que esse magistério tão fecundo do Papa Francisco, nesses 10 anos de pontificado, esse magistério ficou fora do diretório, porque o diretório foi feito antes. Então, ele obrigatoriamente, por questão de fidelidade à igreja, tinha que ser atualizado. E fizemos uma atualização, um grupo de peritos, experientes na comunicação e na reflexão, o grupo de reflexão da CNBB, GRECOM, não é? De reflexão sobre comunicação. Então fizemos esse trabalho demorado, né? Mais de ano trabalhando, e agora vamos lançá-lo no dia da Ascensão, que é o dia da comunicação na Igreja Católica do mundo inteiro. Então, o que tem lá de novo? Tem tudo de novo que o Papa Francisco está ensinando sobre comunicação. E outros aspectos, a evolução da comunicação está toda lá. Então, vai ser uma ferramenta para você, viu, Angélica? Para todo mundo da Rede Imaculada, para você, para todos os outros, aqueles que estão em todos os lugares e que trabalham com comunicação. E só mais uma coisinha, é uma coisa importante. Nós vamos lançar o diretório pelos meios de comunicação no dia da Ascensão, mas depois vamos fazer lançamentos com universidades, cursos de comunicação, professores de comunicação, estudantes de comunicação, agentes da pastoral da comunicação, com todos os setores de comunicação, para que o diretório vire mesmo um excelente instrumento para melhorar a nossa comunicação. Fala a verdade, gente. A gente não ficaria com o Dom Mol aqui 2 horas batendo esse papo gostoso, né? 2 horas aqui com o Dom Mol, 2, 3 horas, porque, fiquei até emocionada, Dom Mol. Ficou, Angélica. A emoção faz tudo tremer, né? Verdade. Dom Mol é o atual presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB e está tendo votação agora. Dom Mol veio assim, eu sei que o senhor está aflito porque o senhor precisa voltar para lá. A gente conseguiu roubar um pouquinho do tempo dele. E eu vou contar um segredo para o senhor, mas só entre nós dois. Fala, ninguém Angélica, pode vamos saber. Ver, que segredo é esse? Tem uma torcida aí para o senhor ser reeleito nessa comissão. Vamos ficar em oração na torcida. Isso. Né? Você sabe que tem um ditado muito importante, mais do que ditado, é uma expressão que muita gente usa, que o Espírito Santo não dorme nem cochila, ele age. Graças a Deus. Então, vamos aguardar, não é? Vai ser eleito o novo presidente, formada a nova comissão,
e estamos aqui para servir a igreja como o Espírito suscitar aos bispos reunidos em assembleia, tá bom? Vamos rezar. Vai dar tudo certo e certamente estaremos muito bem servidos, tá bom? Com certeza, estaremos sim. Muito obrigada, Dom Mol. A gente sabe como o seu tempo é corrido, mas é sempre uma alegria. Eu sou uma grande admiradora do senhor, todo mundo sabe disso. Que alegria. Né? E quero agradecer pelo seu tempo corrido. E você, eu quero agradecer por estar aqui com a gente no nosso Imaculada Cast, mais um episódio. Convido você a curtir o nosso canal, se inscrever no nosso canal. Eu sempre me confundo. Me ajuda, Dom Mol. A se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir e compartilhar. Esse e todos os outros. Rede Imaculada de Comunicação, nosso canal oficial no YouTube. Então, se inscreva, curte, compartilha. É material bom, né, gente? Muito obrigada, Dom Mol. E viva a comunicação. Deus abençoe a todos vocês, que vocês sejam muito, muito felizes. E para todos que estão nos assistindo, me permita, porque Deus também é bênção, e bênção é comunicação do que Deus é em nossa vida. Então, fiquem com Deus, e Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, ilumine sempre o caminho de cada um de vocês. Grande abraço. Amém.